Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos. Eita, parou, professora. Tá voltando. Voltou? Não, aí. Foi agora. Destes a mais simples até as mais complexas. Usamos um abridor de latas, cortamos um papel com a tesoura, penduramos quadros em pregos, fixamos na parede pelo menos martelo e etc. Ok. Pessoal, então nessa questão aqui, é correto eu afirmar que todos esses objetos que eu citei aqui são máquinas simples? Sim. Correto, né? Então, Sim, professor. Um abridor de latas, né? Uma tesoura, né? Pregos, martelos, tudo isso aí são exemplos de máquinas simples, tá? Então, para quem lembra aí, a questão 16 é verdadeira. Eu aconselho vocês, toda vez que fizerem essas provas de bloco, tirem print da tela, tenham, porque a gente vai estar sempre fazendo a correção, tá bom? Vamos lá, então, para a próxima questão. Outra pessoa, lê aqui para mim. Ô, professora. Professora, eu posso ler a 17? Pode. Ô, professora, é para colocar o nome no chat já? Não. Pode começar? Pode. Sabendo que as máquinas variam de mais simples às mais complexas. Máquinas complexas são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, como os circuitos integrados. Um exemplo de máquinas complexas são os computadores. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. Verdadeiro, isso mesmo. Então, quando a gente fala de máquinas que têm muitos sistemas interligados entre si, a gente está falando de máquinas complexas. Além dos computadores, me dê aí outros exemplos de máquinas complexas, pessoal. O carro, professor. O que mais? Bicicleta. A impressora? Impressora, uma moto, celular. São exemplos de máquinas complexas, tá? Então, saibam fazer essa diferenciação. Quando eu falo de máquinas simples, eu falo de máquinas que facilitam aí o nosso trabalho, porém não tem esses sistemas interligados entre si. Tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí, pessoal, por favor. Professora, uma coisa, eu vou entrar aqui pelo computador, viu? Já entrei na sala. Tá bom. Pelo computador. Tá ok. Então, a questão 17 é uma questão verdadeira também, certo? Bora lá então para a questão 18. Outra pessoa, leia aqui a 18, por favor. Posso ler, professora? Uhum. O princípio da alavanca foi compreendido por Arquimedes, um cientista grego do século III a.C. Ele afirmava que podia mover o mundo se estivesse uma alavanca suficiente longa e um lugar para um ponto de apoio. E aí, verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Arquimedes, né, foi quem iniciou... Isso mesmo, foi quem iniciou essa teoria aí das máquinas simples, né? Então, ele observou que a alavanca ela era capaz, né, de movimentar aí objetos super pesados, e ele tinha essa teoria, né, que se ele tivesse uma alavanca gigantesca e um ponto de apoio, ele conseguia mover o mundo, né? Então, essa questão aqui também está verdadeira. Professora, eu acho meio difícil. Era a teoria dele, né? Nunca conseguiu, mas ele tinha essa teoria. Vamos lá para a questão 19. Outra pessoa, leia para nós, por favor. Posso ler, professora? Oi? Posso ler? Pode. Posso ler a 19? Pode. Denominaremos de máquinas simples
as que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Abridor de latas, martelo, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão, pinça e cortador de unha são exemplos de máquinas simples? E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim. Verdadeiro. Então, Verdadeiro. bem parecida com a questão 16, né? Então, aqui a gente tem o conceito de máquina simples e mais alguns exemplos de máquina simples. Perfeito. Questão 20. Quem vai ler a 20? Professor, meu Wi-Fi caiu. Quem vai ler a questão 20? Professor, se não tiver ninguém, Professora. Pode. Pode ler. eu posso. Se não tiver Pode. ninguém, professor. Pode ler. As máquinas simples são consideradas fundamentais, porque são os princípios que estão presentes em todas as máquinas existentes hoje. A alavanca é um sólido alongado e rígido que pode girar ao redor de um ponto de apoio. É correto afirmar que a imagem 2 representa uma alavanca. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado, gente? Essa imagem aqui representa uma alavanca? Imagem. Verdadeiro. E aí, gente? Essa imagem representa um tipo de alavanca? Sim. Sim. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um objeto. Desliga o microfone, por favor. Eu tenho aqui, né, um objeto alongado, tem aqui o ponto de apoio, né, e tenho aqui o que eu quero mover. Então, é uma alavanca, certo? Então, a questão 20 também é verdadeira. Agora, vamos para 21. Quem não leu ainda? Faça a leitura, por favor. Eu, professora, posso ler? Pode. Posso ler, professora? Sim. O plano 21. O plano estado nada mais é que o plano se encontra em um nível bem alinhado, ou seja, seu ponto de início se encontra na mesma altura em relação ao seu ponto final. Fisicamente, ele é muito importante para os Para mover. pois para mover um corpo de qualquer em uma superfície necessária é uma força de módulo bem menor do seu corpo. Do que? Se tivesse todo a gente vai ficar. E aí, essa questão é verdadeira ou falsa? É falso. Falsa. Perfeito. Falsa. Porque, ó, Porque o plano inclinado ele não tem a mesma altura. perfeito, certinho. Então, tá errado, é falsa, porque um plano inclinado, o nome já fala, ele é inclinado, ele não vai ser alinhado, né? Se ele for alinhado, a gente está falando de uma reta, não de um plano inclinado. Então, perfeito, tá bom? Questão falsa. 22. Quem não leu ainda? Quero ouvir a voz de um menino. Bora, meninos. Cadê os rapazes? Não tem? Vamos lá, Felipe. Lê para nós, Felipe. Não? Posso ler, professor? Pode. Tá. É a 23. 22. Não, a 22. Denomina-se plano inclinado a todo plano que forma um ângulo com a superfície horizontal. Um exemplo de plano inclinado é a rampa. Ela facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para outro, mais elevado. No entanto, a distância percorrida é maior. E aí, gente? A 22 está certa ou está errada? E aí, gente? Me ajudem. Verdadeira ou falsa?
Verdadeira? Verdadeira, pessoal, verdadeira. Olha só. Então, aqui, ó, plano inclinado forma um ângulo com superfície horizontal. Perfeito. Então, eu já não tenho uma reta, né? Uma Não sei dessas rampa. questões, porque meu pai já fez esse tipo de rampa para mover um carrinho de mão. Isso. Uma rampa, né? Um plano inclinado forma uma rampa? Sim. Ela vai facilitar o deslocamento? Com certeza. Vai aumentar a distância percorrida? Também vai. Vamos pensar. Se eu tenho uma calçada, por exemplo, é mais perto eu subir diretamente na calçada? Do que eu pegar uma rampa. A rampa vai deixar a minha distância maior, não vai? Mas, por exemplo, uma pessoa cadeirante, ela vai conseguir subir na calçada se ali não tiver uma rampa? Vai conseguir, pessoal? Não. Não. Principalmente se essa pessoa não tiver ninguém ajudando, né? Então, a rampa ela vai facilitar, sim, esse deslocamento, porém, vai deixar uma distância maior. Isso é normal. Igual uma ladeira. Uma ladeira é um exemplo de uma rampa? Sim ou não? Sim. Então, toda vez que a gente tiver essas situações, ó, com exemplos da nossa vida cotidiana, sempre tentem pensar, associar, né? Como que seria essa rampa? Vai facilitar? Então, vocês sempre tentem pensar nesse sentido, tá bom? Então, toda vez que eu falo em plano inclinado, eu estou falando o quê? Em rampas, né? Em ângulos, certo? Vamos lá, questão 23. Quem vai ler a 23? Vamos, gente, participem aqui comigo, não me deixem falando sozinha, não. 23, eu vou ter que escolher, gente. Maria Luísa. Posso ler, professora? Pode. Roldanas são tipos de rodas que, devidamente associadas, podem fornecer uma configuração capaz de diminuir a força necessária. Para erguer um objeto, as rodanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos, por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-la. E aí, correta ou tá errada? Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Então, É tipo aqueles poços lá de água. Isso mesmo, perfeito. Quando a gente vê aí, né, alguém tirando água de dentro de um poço, utiliza ali, né, utiliza roldanas, que também podemos chamar de polias, né? Na academia, aquelas pessoas que ficam levantando peso lá, né, elas levantam com auxílio de polias, né, de roldanas. Quando a gente vê aí um pedreiro mexendo numa obra, que ele precisa, por exemplo, erguer um balde cheio de cimento, né? Ou com tijolo, ele vai utilizar esse mesmo mecanismo. Então, é uma forma de facilitar, né, o deslocamento aí de algum objeto, certo? E aí a gente tem aquelas que tem uma polia só, então você vai aplicar ali, né, a sua força, porque você vai puxar de acordo com o peso daquele objeto. Mas se eu construo um sistema que tem mais polias, aí esse peso já vai ficar dividido, tá bom? Então essa questão ela é verdadeira, a questão está correta. 24. Quem vai ler para nós? Eu posso ler, professora? Pode. Analise a imagem abaixo e responda. Podemos afirmar que uma força inexistente é quando o ponto de apoio A está entre a aplicação da força potente P e a força resistente R, ou seja, ao meio das duas forças. E aí, essa questão ela tá errada, ela tá certa? O que vocês me digam? De acordo com a Eu acho que tá errado, que eu não lembro
questão da resposta que eu coloquei, mas eu acho que tá errado. Quem mais? Acho que Professora. foi. Essa daí, lá, não tinha alternativa. Não tinha o quê? Não tinha alternativa para marcar. Não? Verdade, agora que eu lembrei, não tinha, professora. Nem nessa, nem na 25 pra mim. Não tinha? Mas vocês falaram com o professor? Não tinha. Vocês falaram com o professor que corrige a prova? Eu acho que a gente falou com a professora de português, que é a nossa professora de Quando for assim, vocês falem com o professor que é aplicador de prova, ou falem comigo mesmo, porque eu falo com a coordenação, porque ela deve ter esquecido, então, de colocar a opção para vocês marcarem. Eu vou até perguntar para ela depois sobre isso aí. Então, a 24 e a 25 não tinha opção de marcar? Não tinha. Tá, eu vou falar com ela. É quem? É Michele que aplica? Quem é a professora? Acho que é da Izzy. Da Izzy? Tá, eu vou perguntar para ela, vou ver o que, vou ver o que aconteceu. Pessoal, então tá, vamos lá então. Aqui tá falando que uma força interresistente é quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Então essa questão ela tá falsa. Por quê? Quando eu tenho uma força interresistente, né, o que vai estar ao meio é a minha força resistente, certo? E não a minha força potente, nem o meu ponto de apoio, ok? Então ainda deixei as imagens para vocês relembrarem aí. Olha só, interfixe é quando o ponto de apoio está onde? No meio, entre força resistente e força potente. Força resistente, né, ou interresistente, é quando a força resistência está entre a força potente e o apoio. E interpotente é quando a força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio, ok? Eu ainda tinha passado esse macetezinho para vocês nas nossas aulas, certo? Então essa questão é falsa. Eu vou ver com a Thaís sobre isso aí, eu não sabia. Eu ia marcar falso, mas não tinha as opções. Pois é, eu vou ver com ela. Mas quando for assim, na hora vocês têm que entrar em contato com o professor aplicador de prova e falar, tá? Porque aí já vê o que aconteceu e aí a gente já corrige, ok? Vamos lá então, 25. Quem vai ler a 25? 25? Eu posso ler, professora? Pode. É correto afirmar a imagem 3, ilustrada por uma pinça, representa uma alavanca interfixa, ou seja, quando o ponto de apoio está situado entre a força potente e a força resistente. E aí, gente, essa questão tá certa, tá falsa? O que vocês acham? Falso. A 25. Aqui, a pinça, ela tá representando uma alavanca interfixa, gente? Tá? Sim ou não? E aí, gente, é interfixo aqui? Eu acho que não, porque o ponto de apoio não tá... Isso mesmo. O ponto de apoio, ele tá entre a força potente e a força resistente? Não, porque ele tá lá no começo. Tá lá no começo. Então, aqui, ó, não é uma alavanca interfixa, tá? Aqui a gente tem uma alavanca interpotente, porque quem tá aqui ao meio, ó, é a força potente, tá? Então, a questão 25, ela é falsa, certo? Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Sim ou não? Não. Tranquilo, né? Certo. Professor. Aí, pessoal, eu vou deixar essa prova de bloco disponível para vocês lá na plataforma. Depois de terminar a aula aqui, eu vou deixar lá junto com o nosso vídeo aqui de correção. Vocês podem assistir e
estudarem por ela, tá? E aí, gente, eu só queria relembrar com vocês alguns pontos, né, que nós estudamos aí também e que vão cair no simulado. Então, vamos lá. Começando aí. A gente, quando fala de calor, temperatura, sensação térmica, a gente tem conceitos diferentes. Sim ou não? Sim ou não? Ou é a mesma coisa? Sim. Sim, são conceitos diferentes, né? Então, toda vez que eu falo de calor, eu estou falando de dois corpos, né? Que eles estão trocando energia até que os dois atinjam a mesma temperatura, certo? Quando eu falo em sensação térmica, eu estou falando daquela sensação que a gente vai sentir na pele, de frio, calor, né? E quando a gente fala em temperaturas, a gente está falando de uma força cinética, de agitação de moléculas, certo? E aí nós vimos também que a gente tem termômetros que fazem medições. Então a gente tem algumas escalas diferentes para fazer essas medições. Quais são elas? Quem consegue lembrar quais são essas escalas, essa medição de temperatura? Qual que a gente utiliza aqui no Brasil? Para ficar mais fácil. Celsius. Perfeito. Então, quais são as outras escalas que a gente encontra? Quem lembra o nome? Então, a gente tem Celsius, que é a que a gente utiliza aqui no Brasil. Aí a gente tem Kelvin e Fahrenheit, certo? Então, ó, vocês não estão lembrando. Vocês vão voltar lá e vão revisar esse conteúdo, ok? Para depois, né, na hora do simulado lá, não dar aquele branco e vocês não conseguirem fazer. Então, se eu tenho aí, ó, vamos ver o que mais que a gente pode ver. Se eu tenho dois corpos, né, por exemplo, vou colocar aqui, eu tenho a atividade que eu mandei para vocês. Um copo de café, lembra lá, xícara de café e um copo com água gelada. Deixe os dois ali no ambiente. Inicialmente, o café vai estar o quê? Quente e a água vai estar gelada. Em um determinado momento do dia, os dois vão atingir a mesma temperatura? Sim, porque o café vai esfriar e a água vai ficar natural, vai ficar quente. Isso mesmo, vai atingir a temperatura ambiente, né? E a gente chama isso de quê? Esse fenômeno que ocorre, a gente chama de quê? Vocês lembram? De equilíbrio térmico, né? A gente chama isso de equilíbrio térmico, então não se esqueçam disso, certo? Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula aqui agora. Peço para vocês estudem para o simulado. Estou vendo que vocês não estão lembrando os conceitos aí, né, das aulas recentes. Então, estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Eu vou estar auxiliando vocês, certinho? Agora pode colocar o nome nos comentários e aí pode ir saindo da aula, tá bom? Beijo para vocês.